Obrigado, Rodrigo. Muito obrigado, Rodrigo, pela gentil apresentação. Obrigado pelo convite que o Marcelo me fez, você também. E eu confesso que eu não lembrava, né, da data, e foi uma boa lembrança que você teve. E realmente foi uma época muito difícil para todos nós, né? Seja pelo lado pessoal, pelo lado, enfim, do trabalho no hospital, não foi nada fácil, né? E vários colegas nossos, eu também, enfim, sinto pena, porque passavam por dramas pessoais terríveis, né? Medos, né? O medo da morte, o medo da doença, e você tinha que lidar com todas essas situações, né? As férias foram proibidas, não foi uma situação fácil, mas eu, embora tenha tido a minha participação, ela não teria sido como foi se não fosse o apoio que eu tive do Rodrigo, na chefia da ginecologia na época, e também da doutora Maria Luísa, na chefia da obstetrícia, né? Foi uma época muito difícil, né? E, claro, perdi minha mãe por Covid, você perdeu sua mãe, então foi uma situação realmente deveras preocupante, e você tinha que demonstrar força diante de tudo isso, né? Mas, enfim, eu fui convidado pelo Rodrigo e pelo Marcelo a falar sobre um pouco da história da cirurgia ginecológica, né? É claro que muitos residentes que estão aí começando vão provavelmente questionar, mas será que é importante saber a história ou o que importa é o que nós temos hoje, o agora? E, enfim, o que é mais importante, né? Será que não seria melhor fazermos uma reunião para discussão clínica de algum evento, de alguma doença, de alguma cirurgia específica, né? Mas primeiro que para falar sobre história sempre se convida um colega mais velho, né, do serviço. E eu presenciei, claro, uma parte dessa história porque pela minha faixa etária, pela minha história no serviço, eu vivenciei muito um pouco da história da endoscopia e da cirurgia ginecológica, que foi nos anos 80, nos anos 90 do século passado, foi uma verdadeira revolução. E eu tive a nítida, enfim, conhecimento de que você só consegue imaginar o hoje, imaginar o futuro, se você conhece um pouco dessa história, né? É uma aula que provavelmente não tenha grandes questões para vocês, mas eu vou relatar um pouco da minha experiência pessoal e um pouco da importância da cirurgia ginecológica, né? Na realidade, ela não é um evento separado da sociedade. A cirurgia ginecológica, como várias situações na medicina, ela depende de mudanças sociais, depende de um avanço da tecnologia, da ciência, né? E o treinamento que os médicos venham a ter. Então, padrões hoje não foram sempre os mesmos. Se vocês olharem essa figura que está na tela, é uma Vênus de 4.000 anos atrás, né? Na época, a valorização corpórea da mulher era aquela mulher, a grande multípara, né? Com o abdômen proeminente, que ela amamentava. Essa era a função social da mulher de procriação, porque a humanidade era pequena há 4.000 anos, ela precisava procriar. Hoje, claro, os problemas são outros, mas na época era assim. E várias estátuas, várias Vênus foram colocadas em cidade onde as mulheres até benziam, né? Para, enfim, que desse a elas também a possibilidade da procriação. Na foto onde vocês veem é o padrão da beleza hoje, né? A mulher com as suas curvas, a mulher que não é ligada à paridade, pelo contrário, né? A paridade às vezes atrapalha essa beleza física e o lazer do ser humano atual, né? Mudou tudo, né? Então a medicina ela acompanha essas mudanças sociais. É por isso que nós temos que estar sempre atentos a essas mudanças sociais que a sociedade nos passa, né? E vai evoluindo, não é estática, né? Por mais que às vezes possa parecer devagar, mas ela vai constantemente evoluindo. Isso é para vocês terem uma ideia de que há 500 anos, por exemplo, como era feito um exame ginecológico,
né? Era descrito, né, principalmente pelas universidades principais na época, em Viena, que o médico deveria palpar o abdômen da mulher que tinha alguma queixa, né? Jamais olhando de frente para ela, olhando sempre para o lado, né? E ela ficava encostada num pedestal, né? Que a apoiava nas costas e ele palpava o abdômen. Era isso que ele tinha de exame ginecológico. Hoje, enfim, vocês sabem, nós colocamos espéculo em vagina, examinamos, fazemos toque, mudou tudo, né? E aqui também, na foto ao lado, uma mulher grávida sendo examinada, sempre se preservando essa intimidade com roupa, né? E assim por diante. Então vejo que as mudanças, mas são 500 anos, tudo bem, mas elas foram paulatinamente acontecendo, né? Isso é só para você ter uma ideia. Eu não tenho a pretensão de, numa aula de 45 minutos, abordar toda a história, né, da medicina, em particular para a ginecologia, os grandes avanços, as medicações, as vacinas, a questão dos antibióticos, mas eu vou dar uma linha geral do que eu acho que é importante, principalmente para os novos colegas que estão adentrando ao serviço, que tenham conhecimento. Na época, a medicina demorava muitos anos para a sua evolução, né? Hoje, ela evolui rapidamente. Você publica um artigo hoje, daqui na semana que vem já tem um outro artigo desmentindo o que você fez. E outro dia estava dizendo, eu publiquei, eu e vários colegas aí do serviço, eu publiquei 3 livros de ginecologia. Eu hoje abro o livro e vejo afirmações, né, que eu hoje provavelmente não faria, né? Porque vai se desatualizando muito rapidamente. Uma das primeiras tentativas de visualização, visibilização das estruturas internas femininas se deu no século XIX, né? Com um indivíduo chamado Nietzsche que saía à procura de mulheres para que ele pudesse fazer esse tipo de exame. Claro, ele não tinha iluminação, usava luz solar, era muito precário, né? Mas as tentativas existiam, né? E teve um colega, embora o nome dele seja Bosini, né, nome italiano, que ele foi severamente censurado pela Faculdade de Medicina na Áustria, em Viena, por tentar fazer uma cistoscopia numa mulher na Áustria nesse período, né? Isso foi denunciado, ele foi censurado, isso consta nos anais da Faculdade de Medicina de Viena, foi advertido por uma curiosidade indevida. Na época não tinha os conselhos regionais, é claro, mas enfim, a faculdade tinha o poder de censura sobre vários colegas, sobre vários médicos, poder de fiscalização. E ele foi censurado, né? Isso fazia com que você tivesse um grande retrocesso. Você, às vezes, levava 10, 15, 20 anos para que outro colega tentasse, porque o medo era muito grande, né? Então, vejo que só posteriormente o Desormais acaba conseguindo introduzir um endoscópio, que na época já se tinha lentes, né? Inclusive se fazia óculos, né? No trato urinário. Claro que era um calibre considerável, né? Para os padrões de hoje, um calibre de 12 milímetros, 1,2 centímetros, era enorme, né? Ainda não se tentava fazer isso pelas vias genitais, era mais a via urinária, né? Mas vejam que demorava-se muito tempo, né? O próprio Clardo, né, no final do século XIX, começou a fazer exames pós-parto, sangramentos pós-parto, com o uso de endoscópio, né? Porque não se conseguia ter imagem, né? Não existia ultrassonografia, não existia ressonância, nada. Existiam lentes, então você ia tentando adaptar com luz de vela, com luz solar mesmo, para tentar ver alguma coisa intrauterino que explicasse aquela situação que a paciente vinha passando, né? Bom, e claro, fomos evoluindo. Já no início do século XX, o Kellen, um alemão, ele teve a ideia
de colocar o próprio cistoscópio, esse que eu citei agora há pouco para vocês, no abdômen de um cão, né? Porque é o primeiro ato que se considera como o nascimento da laparoscopia. Não se tinha luz como temos hoje, não tinha eletricidade, não era uma situação fácil. Mas ele introduz e olha e vê o interior de um abdômen. Aquilo era fantástico, você vê o interior de um abdômen, por mais que fosse de um animal, sem a necessidade de fazer uma abertura desse abdômen, né? E aí foi realmente o início. Mas a evolução era muito lenta, né? Somente em 1901 é que se fez uma coldoscopia. Você sabe que a língua brasileira ela sofre influência de muitas outras línguas, né? Então, o fundo de saco na língua francesa é cul-de-sac, né? Então, por isso que se chama coldoscopia, né? A introdução de um aparelho endoscópio no fundo de saco posterior, o fundo de saco conhecido como Douglas, uma palavra de origem francesa que o português acabou absorvendo, como absorveu outras, abajur, sutiã e assim por diante. A coldoscopia também, durante um tempo, ela foi utilizada por essa via, né? Não se tinha segurança de fazer pela via abdominal. E foi assim que a situação foi progredindo. Por exemplo, o Telinde foi, inclusive, quando nós fazíamos a residência, ele era uma referência em anatomia ginecológica. Foi ele que, em 39, você vê como se passam às vezes 20 anos, né? A evolução era muito lenta da tecnologia na época, né? Ele faz já uma colposcopia em mulheres com uma ótica também. Claro que as imagens eram e não tinha como gravar, era só quem fazia que conseguia observar pelo fundo de saco posterior, né? Já Decker, em 44, veja, 5 anos depois, ele realiza o primeiro pneumoperitônio com ar ambiente, nem era gás carbônico, pelo fundo de saco, né? Era uma colposcopia com pneumoperitônio. Palmer, que, enfim, outro ginecologista francês muito famoso aí no século passado, em 44 ele idealiza a posição de Trendelenburgo que vocês usam até hoje, que nós usamos até hoje, né? Porque hoje pode parecer banal, coloque em trem, né, em Trendelenburgo, porque com isso as alças tenderiam a subir e você conseguiria ter uma visibilização melhor do interior do abdômen. Mas foi Palmer, em 44, né? E que começou a falar da importância de ter um certo controle na pressão intra-abdominal. Palmer foi um grande incentivador da cirurgia ginecológica, já na época menos invasiva ainda, né? Ele que também propôs a báscula uterina, que hoje é banal. Hoje nós temos diversos equipamentos para se fazer uma báscula. Idealizou as primeiras pinças. Foi um nome marcante na cirurgia ginecológica e também, claro, que nós tínhamos um grande avanço com a realização da anestesia geral, né? Bom, e vejam só, no início dos anos 60, os americanos publicam a primeira vez, né, sobre endoscopia em ginecologia, né, um autor americano que publica porque se naquela época daquela Vênus a preocupação era de que nós devíamos procriar, procriar para ter mão de obra, para ter, enfim, população ocupando a Terra, já no início dos anos 60 a preocupação era o contrário. Nós queríamos diminuir a população. Então, essa publicação surge com a preocupação social de que algo deveria ser feito, né? A pílula anticoncepcional, ela é idealizada no início dos anos 50, mas ainda eram anticoncepcionais feitos com estrogênios meio brutos, grandes quantidades, tinham efeitos colaterais, ainda não era grandemente aceito, e era um método temporário.
E essa preocupação de termos um método definitivo de contracepção surge no começo dos anos 60 com essa publicação americana, né? Então, vejo que era uma preocupação social, claro, né? De que a população deveria diminuir. Em 72, 5 anos após essa publicação, um americano também, ele publica a esterilização tubária com anestesia local, né? Porque se tinha medo da anestesia geral, né? E aí, claro, houve uma difusão mundial. A Índia, por exemplo, que vivia na época, ainda vive um pouco hoje, questões em relação à sua grande população, ela fazia esterilizações tubárias com anestesia local, né? E, claro, com isso também nós tivemos aumento de complicações, porque várias mãos começaram a realizar esses procedimentos endoscópicos, procedimentos intraabdominais, e aí, claro, você começa a ter complicações. Em 71, foi fundada a principal sociedade mundial de cirurgia ginecológica minimamente invasiva, né? Já se faziam cirurgias abertas, cirurgias maiores, esterectomia, tumores de ovário, mas havia uma grande preocupação já com a população de que deveriam ter procedimentos menos invasivos para que retornassem mais rapidamente às suas atividades laborais, suas atividades familiares. Em 71, se sente a necessidade da fundação da Sociedade Americana de Ginecologistas Laparoscopistas na época. É a principal entidade até hoje, né? A EIGL tem uma revista, o Rodrigo sabe, né? Uma revista mundialmente famosa e que é muito referendada. Eu mesmo publiquei nessa revista, minha tese de doutorado na época, era uma dificuldade publicar. E é uma revista até hoje muito conhecida, né? Então, a EIGL surge com uma grande preocupação com essas complicações que estavam acontecendo, né? E ela publica no seu primeiro número uma identificação das causas de morte nos Estados Unidos, né? Uma delas era a anestesia geral, com intubação, que na época o controle era precário, digamos assim. O aumento acentuado da pressão intraabdominal, porque não se tinha controle. Hoje, vocês têm controle, né? É um aparelho que você calibra lá, eu quero 15 milímetros de mercúrio. Um aparelho que infunde gás carbônico, que não o ar ambiente, ele infunde a uma velocidade que você também predetermina até atingir a pressão que você colocou no começo para o aparelho que controla, né? Mas, por exemplo, nós, quando começamos as cirurgias laparoscópicas aí no Hospital do Servidor, nós não tínhamos esse aparelho, não existia. Nós fazíamos por intuição, a pressão está boa, não está boa, né? Fazia-se percussão para saber se o timpanismo estava bom, porque às vezes ultrapassavam certos limites e isso realmente era um risco, né? A posição de Trendelenburgo também era algo que preocupava, porque a pressão sobre o tórax aumentava e nem sempre você tinha um bom anestesista para esse tipo de controle. E a corrente que se tinha na época, a corrente elétrica, que era utilizada tanto para corte ou coagulação, era a corrente monopolar. Mas a corrente monopolar, os residentes novos vão aprender, é uma corrente que tem seus riscos, né? Porque é uma corrente que ela se difunde pelo corpo do paciente ou da paciente, né? Ela tem uma entrada, que é a pinça que você utiliza, uma saída, que é a placa, portanto, percorre o corpo inteiro do paciente, às vezes levando a queimaduras, né? A corrente elétrica, nos últimos anos, tem sofrido um progresso imenso, né? E aí nós estamos usando corrente bipolar, já tem corrente bipolar de corte, laser e assim por diante. Mas era o que nós tínhamos nessa época, né? E como vocês sabem, os Estados Unidos, eu estou dizendo isso porque ele é uma referência, né? Na cirurgia ginecológica. A França foi por um outro caminho, né? Palmer, Bruhat e assim por diante.
Mas começou a ser a segunda causa de processos contra médicos nos Estados Unidos, ginecologistas, porque pelas complicações, né? A primeira ainda era obstetrícia, ainda hoje é obstetrícia, né? E passados 6 anos, né, da fundação, 4 anos da fundação da EGL, ela começa a recomendar que realmente a cirurgia endoscópica em geral, na época mais a laparoscópica, deveria ser fruto de treinamento na residência médica, né? E isso nós, na época, já fazíamos, enfim, algumas laparoscopias meio primárias, né, para aí no Hospital do Servidor, e tínhamos essa grande preocupação, né, e acompanhávamos muito as questões que a AAGL recomendava. Bom, mas nos anos 70 nós tivemos uma revolução tecnológica mundial, né? Surgem os procedimentos de reprodução assistida, né? Já nos anos 70, vocês hoje ainda ouvem falar nessa história dos procedimentos de reprodução assistida, foi uma grande evolução. A reprodução assistida, no começo, ela utilizava muito a endoscopia, hoje seria um absurdo utilizar a endoscopia. Havia também uma grande preocupação, né, em relação à gravidez tubária, porque muitas mulheres iam a óbito. Nós não tínhamos condições de fazer um diagnóstico precoce da gravidez tubária. Nós não tínhamos a ultrassonografia ainda desenvolvida, não tínhamos método de imagem e, por vezes, fazíamos laparotomias e, às vezes, a laparotomia foi branca. Quer dizer, não encontramos nada, né? Então, isso também trouxe uma necessidade de que nós desenvolvêssemos métodos para a cirurgia ginecológica cada vez menos invasivos e resolutivos, né? A tecnologia de imagem foi fantástica, né? Hoje cada um pega o seu celular, que tem 3 câmeras, 4 câmeras, filma, tira fotografia e é fantástico, né? Eu sou de um tempo ainda que nós usávamos câmeras mesmo para fazer filmagem de batizado, aniversário de filho, assim por diante. Hoje, o celular já incorporou essa tecnologia da imagem, né? E isso, claro, trouxe um grande desenvolvimento, né? Eu lembro até hoje que nos anos 70 um colega do serviço, já infelizmente falecido, mas é um dos grandes pioneiros também na endoscopia ginecológica, me procurou e falou: Ginaldo, é o seguinte, eu li um artigo que tem um indivíduo que ele põe uma câmera na ótica e a imagem vai para uma televisão. Na época não tinha monitor, televisão. Eu falava, o que é? E ele fica olhando a televisão, não olha o abdômen mais. Aquilo era revolucionário, né? Hoje é banal. Hoje você tem na sala 3 monitores, 4, enfim. Mas na época foi muito revolucionário. Então toda essa tecnologia ela foi aplicada à medicina, né? A ressonância não é diferente, a ultrassonografia e assim por diante. Bom, e aí uma grande preocupação também eram os métodos de coagulação, né? O Kurtrai, já em 72, ele já idealizava fazer uma sutura, mas era uma coisa terrível, né? Esse senhor que vocês veem no meio da tela aí, eu estou do lado esquerdo dele, é o Kurt Sem. O Kurt Sem era, né? Infelizmente ele faleceu, um alemão. Eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente lá na Alemanha, né? E ele idealizou na época chamado endoloop. O endoloop era um fio de Kettigul com um nó já estabelecido. Então você colocava o endoloop, tracionava e ele fechava. Aquilo era fantástico, porque nós não tínhamos medo da corrente elétrica, né? E ele inventa o endoloop. Ele era um cara super simpático, ele dava vida pela cirurgia ginecológica, fez cirurgia aberta, e ele se atrevia a inventar muito equipamento para melhorar a qualidade da cirurgia. Foi uma grande figura. Mas vejam só, a ginecologia, ela foi a grande pioneira na videolaparoscopia. Vocês estão hoje aí, eu digo isso mais, os mais velhos já sabem, os mais novos, os residentes, vocês estão
no hospital que foi pioneiro na cirurgia ginecológica endoscópica. A primeira histerectomia laparoscópica no Brasil foi feita no Hospital do Servidor Público Estadual no começo dos anos 80. Foi a primeira, foi publicado na época, e o servidor virou uma grande referência pelo empenho na época, e conseguimos a compra de vários equipamentos, empenho de vários colegas, né? E aí nós fazíamos muito mais. A cirurgia gástrica no hospital, hoje ela até ultrapassou provavelmente a ginecologia, mas ela foi aprender conosco. Eles vinham, colegas da cirurgia, que sofriam também pressões, porque achavam que isso era um modismo e tal, para aprender a fazer um bom pneu peritônio, né, uma boa câmera. Só em 87 é que se realiza em Lyon, na França, a primeira colecistectomia. Para vocês terem uma ideia, o Errol Reich, que é vivo ainda, um cirurgião já aposentado, americano, ele realiza a primeira esterectomia laparoscópica em 1979, né? E nós realizamos aí no Hospital do Servidor, eu e alguns colegas, né? Em 82, foi a primeira cirurgia, a primeira esterectomia laparoscópica. Foi o primeiro curso. Aí nós passamos, fomos tão ousados na época, os mais velhos, aí o João, eu sei que deve estar por aí, vai lembrar, nós fizemos os primeiros cursos de cirurgia laparoscópica e o primeiro curso no Brasil de histerectomia laparoscópica. Nós tivemos que fechar as vagas porque todo mundo queria aprender como é que fazia essa cirurgia por via endoscópica. Fizemos vários cursos, porque era muita gente querendo aprender. O servidor foi uma enorme referência brasileira na cirurgia endoscópica. E a gastro, os cirurgiões gástricos, cirurgiões gerais, foram posteriores a nós, né? Tanto que em 87, quando esse colega em Lyon, na França, no sul da França, faz essa cirurgia, foi considerada uma revolução semelhante à revolução que foi a ginecologia nos anos 60 e nos anos 70. Então, nós somos pioneiros, né? Bom, começam a surgir os métodos, desculpa que eu passei, os métodos não elétricos, né? E também a corrente chamada bipolar. Eu não vou enfim, me estender explicando a diferença de monopolar, bipolar, vocês vão aprender com certeza isso durante a residência. Os chamados clipes, né, que vocês veem nessa tela também, durante muitos anos nós usamos clipes para fazer a laqueadura tubária, e depois a corrente bipolar foi uma revolução, porque ela realmente era muito mais segura, levava muito menos complicações do que a corrente monopolar. Paralelamente a isso, também surge a esteroscopia, que aí já não enfim, fruto da experiência americana. Os americanos relutaram bastante na esteroscopia, não acreditando muito, provavelmente, mas os franceses saíram na frente, os franceses e os italianos, né? O professor Maurice Bruhat mostrou as primeiras esteroscopias num congresso mundial que teve no Rio de Janeiro, e aquilo era fantástico. Era a primeira vez que todo mundo conseguia ver o interior do útero. Parece ser uma coisa simples, né? Mas ver o interior do útero nunca tinha sido conseguido, né? E a esteroscopia permitia, com óticas menores, com gás, né? Era um gás carbônico na época, e aquilo foi fantástico. Foi realmente uma outra revolução na ginecologia também, a questão da esteroscopia. Aí começou-se a pensar em fazer miomectomia de mioma intramural, algumas lesões de sinéquias em ambulatório. A França também criou a microcolpoesteroscopia, que era a visão das células do colo uterino, né? A questão do HPV. Também se usou corrente bipolar na esteroscopia, e a distensão parou de ser feita com gás carbônico e feita com soro fisiológico. E aí também foi um atrevimento, né? Óticas cada vez menores, a tecnologia conseguia responder às necessidades que a medicina colocava para a tecnologia, e até um faloposcópio foi desenvolvido, quer dizer, nós conseguimos ver o interior da tuba, né? Isso foi um progresso imenso, né?
que aí levou vários brasileiros, inclusive eu, né? Fui para a França, fui para a Itália também, o João também foi, vários colegas da época foram também, para aprender bastante dessa técnica e trazer para cá, para o Brasil. E realmente foi fantástico. E aí fomos fazendo cursos, né? Foi realmente bastante dinâmica essa época. E aí, claro, surgiram novos equipamentos para, inclusive, cirurgia ambulatorial. Hoje, muitos desses equipamentos já não se usam, porque houve também uma grande evolução tecnológica na esteroscopia. A microcópio, como eu falei, foi uma tentativa de visibilizar as células através de uma ótica, né? Que foi idealizada pelo professor Jacques Amour, que, aliás, é vivo ainda, já está bem idoso, mas aposentado em Paris, e que idealizou o microcolpo esteroscópio, que também foi, na época, bastante revolucionário. E aqui o faloposcópio, né? Você introduzia pela esteroscopia, no canal acessório do esteroscópio, e introduzia na tuba. Então, vejo que a ousadia foi crescendo, né? Várias pinças foram idealizadas, corrente bipolar dentro da cavidade, líquido para distensão e não mais gás carbônico. E hoje nós temos a esteroscopia moderna aí, com imagens fantásticas e cada vez mais nós estamos ousando e fazendo cirurgias que antes seriam mera especulação a sua realização. E a videolaparoscopia, porque ela sai de uma laparoscopia para vídeo, né? Com a utilização de câmera que mostrava uma imagem numa tela, num monitor. E aí nós operamos olhando a tela e não mais olhando na ótica para poder ver o interior do abdômen. Isso era fantástico, né? Quer dizer, se vocês olham, fazem um retrato da medicina ao longo desses anos, né? Então, vejam, né? Se tratou durante um tempo, principalmente no Oriente, trabalhos de parto prematuro, bolsas rotas, colocando-se uma mulher suspensa, com o corpo invertido, né? Com a cabeça para baixo, era a terapia da época, né? Se tratavam mulheres com tensões pré-menstruais, com gás hilariante, isso tudo faz parte da história, mas foi tudo isso nessa história que permitiu que nós chegássemos ao ponto onde hoje nós estamos. E com certeza não vamos parar, né? O Jacobeu, já em 1910, né, já no início lá do século XX, que fazia o pneu peritônio com ar ambiente, ele usava o cistoscópio do Nietzsche, né? Ele não foi utilizado até o início dos anos 30, passou 20 anos, né? Hoje isso é inimaginável, alguma coisa em 20 anos não acontecer, né? O progresso hoje é muito mais rápido, né? Os primeiros casos de coagulação de tubas, né, para se fazer a laqueadura tubária, data do início dos anos 40 do século passado. O Bruhat, que foi o professor titular de Clermont-Ferrand, uma figura maravilhosa, eu tive o prazer de ficar com ele lá um período, conhecer pessoalmente. Ele, em 71, ele publica o primeiro caso de Pio-Salpinge, né? Feito por via laparoscópica, né? Em 72, ele mesmo publica 10 casos de gravidez ectópica, né? E começa a utilizar já no final dos anos 70 o laser de gás carbônico em endometriose. Enfim, era um avanço enorme, né? O professor Burra, ele tem os primeiros livros da época moderna da laparoscopia, que é maravilhoso, né? E aí os materiais foram se sucedendo, né? A procura da originalidade, as vaidades, e realmente foi um progresso absolutamente imenso, até quem vivenciou. Aí começaram a surgir óticas menores, né? Para se fazer uma microlaparoscopia, realmente foi fantástico. Tudo isso permitiu que nós hoje fizéssemos esterectomias, né? Virou uma cirurgia hoje, aqui já nos anos 20 do século 21, uma cirurgia mais, digamos, não vou dizer banal, porque ela não é banal, mas mais banalizada, né? E na época eram dificuldades, né? Essa é uma esterectomia que nós fizemos aí no hospital,
vejo utilizando corrente bipolar, mas também utilizando já tecnologia de ultracision, né? E nós íamos arriscando, fazendo, nunca tivemos, claro, arriscando, mas sempre com responsabilidade, né? Nunca tivemos complicações que nos levassem a abandonar. Morcelador, né? Retirando o útero da cavidade abdominal, né? E repetindo, é um feito do nosso hospital ter feito a primeira esterectomia laparoscópica, e aí nós estamos abrindo ali, né? Abrindo a cúpula vaginal para a retirada da peça, e aí a sutura, né? A cirurgia dessa, hoje, que é, digamos, banalizada. Avançou muito no campo da oncologia ginecológica, né? Era algo que era muito mal visto pelos oncologistas tradicionais. Que absurdo, porque o gás carbônico, com a pressão aumentada de 15 milímetros, vai espalhar células malignas por toda a cavidade. A prática mostrou que era possível, né? E fizemos, né? Tem um grande papel, vários colegas aí do Hospital do Servidor que conseguiram implantar a cirurgia laparoscópica na oncologia. A uroginecologia também. Hoje você tem outras metodologias, outras técnicas, né? Mas durante um bom tempo nós fazíamos correções de prolapsos também. É uma cirurgia também feita aí no Hospital do Servidor, pela via laparoscópica, né? Com suturas, ressecção de saco herniários, né? E fazíamos cirurgias para incontinência urinária antes do surgimento, claro, das telas que hoje a uroginecologia utiliza, mas fazíamos com suturas, né? Com pontos, né? E aí vocês vejam a cirurgia, preservando o útero, a cirurgia do prolapso de cúpula, né? Então, a evolução foi realmente fantástica e muito prazerosa, né? De ser vivida, né? Por quem passou toda essa época aí. Bom, e claro que nós não poderíamos deixar de falar também na questão da informatização, né? A informática trouxe um grande evento para a humanidade, né? Sei lá, similar à questão da corrente elétrica, similar à televisão, o rádio. A informática é um dos grandes avanços da humanidade. E ela foi incorporada também, né? A tecnologia de imagem hoje permite que você possa fazer uma cirurgia à distância. Isso era inimaginável, né? A robótica também surge. A robótica que era, digamos, especulativa, né? Se falava em robótica em algum evento, algum congresso, os mais conservadores achavam isso um sonho que jamais vai ser realizado. E hoje nós temos aí na prática. Vocês têm aí o Rodrigo, que trabalha com robótica, e outros colegas do serviço, utilizando a robótica na cirurgia ginecológica, né? Esse é uma aplicação de um laser de gás carbônico, o ISO utiliza para HPV, né, lá na PTGI, e nós utilizamos durante muito tempo, né, o laser de gás carbônico para fazermos uma vaporização, não é uma cauterização, porque cauterização é com corrente elétrica, né? Uma vaporização de lesões por endometriose, né? Também surgiram, as imagens começaram a crescer. Hoje nós temos a possibilidade de operar via robótica, utilizando imagem em 3 dimensões. Isso é algo fantástico, porque realmente no uso do monitor nós perdíamos, às vezes, a sensação da profundidade, né? Claro que a prática foi mostrando que você acaba ficando intuitivo, mas surge a imagem em 3 dimensões e você hoje faz uma cirurgia robótica com imagem em 3 dimensões. O que eu acho importante e interessante, né, é observar toda essa história, toda essa evolução e ficar imaginando o que nós teremos daqui a algum tempo, porque com certeza esse progresso não vai parar, né? Pode ser que nós não façamos tantas cirurgias, pode ser que até a terapia clínica substitua, os métodos menos invasivos substituam as cirurgias, pode ser. Nós vamos ter que esperar para saber, mas é realmente interessante ver toda essa tecnologia, né? E a cirurgia robótica
ela começou a adentrar a sala cirúrgica, e são cartazes antigos, né, que falavam na revolução da robótica. E a robótica, hoje em dia, é utilizada em vários segmentos, né? Segmento da indústria automobilística, né? Os robôs que montam chapas, né? Eu nem falei, né? O laser foi utilizado na medicina, mas ele durante um bom tempo já era utilizado na indústria automobilística. Claro, com potência, nós usamos 50 watts, a indústria usava 1.500. O corte das chapas que dão origem às portas, enfim, aos paralamas e tal, são feitos com laser, né, de alta potência e o corte é perfeito. E nós passamos a usar também na cirurgia ginecológica, o que também foi um grande avanço. E aí, claro, na cirurgia robótica, isso aqui é só um esquema, é claro, o indivíduo fica à distância do paciente, comanda através de um console, por comando, né, na sua mão, como se fosse um mouse comandando a cirurgia, que é fantástico. Infelizmente, o Hospital Servidor não tem ainda um robô, até entendo pelas questões econômicas, porque realmente ainda é um caro, mas já existem os movimentos para que isso aconteça, né? Comando verbal é interessante. Nós chegamos a utilizar porque é algo interessante, né? Você opera sozinho, a câmera está aqui, isso aqui é a câmera, e essa câmera é comandada por um microfone. O cirurgião tem um microfone e ele comanda, né? Claro, tem que ser em inglês, left, right, assim por diante, em frente, né? Mas é interessante o seu uso. Claro que toda a tecnologia, no começo, acaba sendo muito cara, muito difícil, né, de você adquirir, e os países mais pobres têm dificuldades maiores ainda, né? E essa tecnologia, vocês vejam só, isso aqui é para mostrar para vocês que há 25 anos já se fazia o quarto Congresso Internacional de Computadores e Robótica na sala operatória, no ano 2000 já, né? Então, vejo que realmente é de uma evolução muito rápida tudo isso, né? E que nós vamos utilizando no dia a dia, né? Os monitores também, né? As câmeras, né? Os monitores são planos, pequenos, você pode colocar o monitor em cima da paciente, conversar com o colega, discutir o caso, né? Enfim, é realmente fantástico. A corrente bipolar de cortes também foi um grande avanço, é utilizada hoje, né, principalmente na histeroscopia, e vários instrumentais, né? Eu não teria tempo aqui de falar. Os manipuladores hoje em dia estão os mais diversos. Aí mesmo no Hospital do Servidor, vocês têm acesso a esses manipuladores, né? O Rate, que foi esse colega americano, que ainda é vivo, que eu falei para vocês, lá de Nova York, ele que fez a primeira esterectomia em 79, né? Nós fomos fazer só 3 anos depois dele, fizemos aqui no Hospital do Servidor, idealizou também esse tipo de instrumental, onde ele não perdia-se o gás, ele introduzia a mão para poder manipular. Com o tempo, novos instrumentais, durou muito pouco, né? É mais para mostrar para vocês como você às vezes dá 2 passos para frente, depois dá um para trás, aí volta, e é assim que a ciência vai evoluindo, né? E aí ele bolou esses discos aí para você poder utilizar a mão também. Surgiram as seladoras de vaso, né? Hoje em dia é muito utilizado, né? Porque aí você não usa nem corrente elétrica, é uma seladora, né? E aí o grau de confiança, o grau de resolução para interromper um sangramento, fazer hemostasia é realmente fantástico, né? Várias substâncias foram também criadas com a possibilidade de você ter um gel, né? E aí você joga esse gel por videolaparoscopia também. Hoje existem várias no mercado também, eu não vou, nem teria tempo para abordar tudo isso que vocês estão vendo. Mas, enfim, eu não quero terminar dizendo para vocês que a laparotomia acabou, de maneira alguma, né?
Eu acho que é importante que os residentes tenham um treinamento também em laparotomia, até porque, por vezes, você é obrigado a fazer uma mudança no seu projeto. Você tinha um projeto de fazer por via laparoscópica, e aí você é obrigado a fazer uma laparotomia. Então, é importantíssimo o conhecimento da anatomia, o conhecimento da laparotomia, mas que houve realmente um grande progresso, isso é inegável. Essa é uma frase que eu gosto muito do professor Bruhat, né? Como eu falei, ele foi durante muitos anos o professor titular em Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand é uma universidade no sul da França que eu tive o prazer, né, de conhecer, e realmente fiquei emocionado com o trabalho que eles faziam e fazem ainda a hoje, né, lá em Clermont-Ferrand. Ele dizia que a década de 90, né, do século passado, representa certamente a década da mudança, aquela que verá nascer a cirurgia do século XXI. Esses anos todos, né, foram anos de muitas ideias, tudo isso foi construído com tenacidade, e a revolução endoscópica foi vencendo pouco a pouco essa oposição ativa dos mais conservadores, né? Depois o ceticismo latente, para enfim atingir o reconhecimento internacional. E que a laparoscopia fará parte integrante da cirurgia do século XXI. E realmente, ele já previa isso e não tem a menor dúvida, estamos no século XXI que ela faz parte. Ela é mais do que tecnológica, é uma subversão de espírito. Efetivamente, logo que reconheçamos a esta técnica suas qualidades essenciais, que são a elegância, a eficácia e a economia, o desaparecimento dos preconceitos é a condição suficiente para seu pleno desenvolvimento, né? Isso ficou, está no livro dele, que é um livro que eu recomendo bastante. Então, caros residentes que estão começando, né? Eu sempre digo que parece uma coisa mágica, né? Aquelas pinças fazendo os movimentos, fazendo esterectomia. Na realidade, a mágica não está naquela varinha, né? Está no mágico, né? Está no médico. Então, é preciso realmente começar pelo princípio para que você consiga fazer as mágicas, porque apesar de ser algo fantástico, você pode ter complicações, é óbvio, né? E tem vários casos, né? Mesmo isso realmente é uma charge, né? Em relação ao robô cirurgião, né? Explodindo o paciente. Então, realmente nós precisamos, claro, adquirir essa tecnologia, adquirir tudo isso, mas sabendo que realmente nós devemos começar tudo isso pelo começo. Eu queria terminar dizendo para vocês o seguinte, né? A arte tenta prever um pouco do futuro, né? Esse é um pequeno trecho do filme, né? O Perdidos no Espaço, em que o, existe uma tecnologia, né, de transferência de matéria. Muitas tecnologias foram imaginadas, né, mas não se conseguia, às vezes, colocar isso em prática, né? Então, a transferência de matéria é algo que o ser humano batalha, busca por ela, né? Então, o filme representa isso, né? Claro que é ficção científica, né? Mas, enfim, faz já o transporte de matéria. E quem sabe nós tenhamos essa possibilidade de termos daqui a algum tempo a tecnologia de transferência de matéria. Seria realmente revolucionário, né? Mudaria toda a humanidade também, né? Mas, enfim, assim como outras já mudaram. Mas tudo isso pode parecer um pouco antigo, isso é um filme em preto e branco, um filme sem som, né? Feito por dois personagens que já faleceram, o chamado Gordo e o Magro, né? Era assim que o cinema do século passado. A beer born over 100 years ago in the land of sky blue waters. A beer is a beer if you taste it hands. Vocês conhecem mais do que eu. É uma evolução desse tipo de cinema, né? Então, eu quero finalizar dizendo para vocês o seguinte: é importantíssimo que vocês conheçam toda a tecnologia, que vocês aprendam a utilizar
toda essa tecnologia que vai estar à disposição de vocês. Mas é importante também que vocês são jovens, né? Estão começando a residência, ou já começaram, passaram para R2 ou para R3 esse ano, que vocês aproveitem a vida. Esse momento que vocês têm na residência é um momento importantíssimo na vida de vocês. Claro que na vida como médico é fundamental, mas na vida como pessoas também. Então, aproveitem, né? Namorem bastante, participem bastante de festividades, se unam, celebrem a vida, né? Porque você será um ótimo médico, um ótimo cirurgião, um ótimo endoscopista, ou o que seja, se vocês forem ótimos seres humanos também. Então, aproveitem tudo isso, tá? Mas realmente aproveitem também no sentido de não só aprender isso, como também se tornar um grande ser humano. Muito obrigado. Eu estou à disposição se houver alguma questão que eu possa falar, mas foi o que eu pude resumir dessa história da cirurgia ginecológica nesse período que eu tenho aí de 45 minutos. Muito obrigado a todos. Reginaldo, eu não estou abrindo aqui o vídeo porque eu estou no meio do trânsito, mas acompanhando aqui bem ligado à sua apresentação. Parabéns, né, doutor Reginaldo? Como é legal ouvir o senhor falar, a propriedade que o senhor tem. O senhor viveu tudo isso, o senhor estava lá, né? Então, ouvir essas histórias enfim, a sua apresentação, ela tem um enredo, né? A gente vê um pouco de filosofia, um pouco de cultura, muito conhecimento e que legal. Obrigado, obrigado mais uma vez por ter aceito o convite. E antes de abrir aí para todo mundo, para fazerem perguntas e comentários, eu acho que é super legal, vocês participem também e interajam aí. Queria perguntar, doutor Reginaldo, o senhor comentou, às vezes a gente dá um passo para frente, dois para trás, e na sua trajetória ao longo aí desses 50 anos, sempre estando pioneiro ali na ponta, o senhor deve ter vivido muito isso, né? O senhor comenta do todo mundo achar que a gente é aventureiro, que sempre é coisa de modismo, e ao mesmo tempo a gente ter, em alguns momentos, que dá passos para trás. O senhor falou sobre pseudocentese, eu posso lembrar que o ano passado uma apresentação com um colega lá de Montevidéu que falou sobre a, a volta aí da pseudocentese. A gente está funcionando mais as pacientes, é claro que graças à tecnologia com mais precisão, com mais imagem, com mais segurança, estamos usando mais a radiologia intervencionista, mas a gente está hoje aqui em 2025 trazendo colega para falar sobre pseudocentese, uma coisa que o senhor colocou que vem lá do francês, do cul-de-sac, e a gente está aqui no século atual ainda falando disso e como reinventar as coisas, como as coisas são reinventadas. A minha pergunta é um pouco disso, que o senhor colocasse nessa sua trajetória, essas idas e vindas, que o senhor já viu acontecer, que no final das contas não se provou e que mostra que ter, como o senhor disse, o bom e velho bisturi, às vezes ali no bolso, sempre vai ser uma alternativa, que a gente não seja também muito levado por conta de lobby, de empresa. A gente podia dar exemplo aqui de Exur, de um monte de coisa. Então, onde encontrar esse equilíbrio aí de idas e vindas e se manter ético aí por tanto tempo, doutor? Muito obrigado mais uma vez. Imagina, Rodrigo, é um prazer, eu gosto muito dessa temática, né? Claro que teria muito mais coisa a ser dita, mas às vezes nós abraçamos, né, alguma tecnologia e nós somos obrigados a prescindir dela. Um exemplo, você falou en passant, o Exu, né? Quando surgiu, eu confesso que eu fiquei realmente muito animado, né? Era um dispositivo que você colocava intratubário por via histeroscópica, aquilo se organizava, ocluía a tuba e você fazia o procedimento. Eu cheguei a fazer, inclusive. Eu lembro até hoje, fui até operar em Rondônia para mostrar o Exu, aquelas coisas, né?
aquilo se organizava, a tuba era ocluída, a paciente fazia isso sem anestesia, né? Era um procedimento ambulatorial e ela não engravidava mais, né? Bom, aquilo era fantástico, né? Mas aí nós começamos a ter algumas complicações, né? Principalmente nos Estados Unidos, que onde foi lançado o Essure, de perfuração da tuba, perfuração da parede uterina, e o método foi abandonado, né? Porque ele gerava complicações que não valia a pena que você mantivesse esse tipo de procedimento. Então, claro que é importante a tecnologia, mas não é porque ela é nova que ela é boa. De repente, ela é nova, mas não vai vingar. Por isso que eu falo, você dá dois passos, eu não sei se eu falei errado, mas enfim, dá dois passos para frente e às vezes dá um para trás, entendeu? Você é obrigado a recuar. Então, isso é um exemplo, tem outros aí, né? Exemplos de tentaram fazer uma substância adesiva para implantação de embrião no útero, depois abandonaram. É assim que é a medicina, né? Agora, a rapidez de hoje, ela é impressionante, né? Eu mostrei uma evolução lenta, né? Desde lá o século XVI, né? Demorava-se 20, 30 anos, né? Hoje não, no dia seguinte já tem outra tecnologia. Então, isso é um recado importante, né? E é assim que é a vida, né? Em geral, né? Você acha isso, de repente você está voltando atrás, né? Mas é importante você estar aberto a essa possibilidade, a essa discussão. O Exur é um exemplo, mas tem outros aí na medicina, né? É uma aula que permite poucas questões, né? Porque não é uma questão de tratamentos e assim por diante. Mas, enfim, se alguém quiser fazer algum comentário aí, que fiquem à vontade, né? Ô, Reginaldo, boa noite aí. Muito obrigado pelo seu show aí de conhecimento e, além disso, de vivência, né? Acho que para os nossos residentes conhecer um pouco dessa história do servidor, principalmente os novos que estão chegando, para entender a importância dessa nossa casa, que é o servidor, nossa família. Nós somos pioneiros aí na laparoscopia. Então, acho que o senhor que veio, o senhor, doutor João, acho que não está aí, e alguns outros colegas que já não estão mais no serviço foram os pioneiros para nós, né? E isso é muito importante para a história do servidor. Muito obrigado aí pelo seu conhecimento e tudo que você colocou aí. Eu que agradeço, fico sempre à disposição. Estou vendo aí a Simone, estou vendo algumas pessoas, né? E é um prazer rever vocês. E, enfim, quando quiserem, eu estou vendo o Eurípides também, apareceu ali a carinha dele. Fique à vontade, será sempre um prazer muito grande estar presente aí, tá ok? Obrigado mais uma vez. Alguém queria fazer mais algum comentário? Quer fazer alguma pergunta? Eu quero fazer um comentário. Tá me Oi, ouvindo? sim, sim. Só comentar, ótima aula, maravilhosa. O doutor Reginaldo adora falar sobre o passado, mas ele é a pessoa mais inovadora que eu conheço. Então, se hoje a gente tem o maior serviço de esteroscopia ambulatorial do país, com certeza isso começou lá atrás com o doutor Reginaldo, com o João Alfredo. Eu vivenciei tudo isso no meu R1 e trouxe isso comigo. E além deles terem começado, de toda a ousadia deles, tem o principal, que é o incentivo. O doutor Reginaldo sempre me incentivou a ser mais, a fazer o que estavam fazendo fora. Ele não bloqueia, ele não fecha portas. Então, isso aí é muito importante para a gente que trabalha no serviço. E isso faz com que o nosso serviço seja hoje o maior serviço do país. Obrigada, doutor Reginaldo. Obrigado, Daniela. Bom, eu teria que falar da Daniela é complicado, porque a Daniela hoje é uma estereoscopista de mão cheia, né? Domina o Brasil, né? Parabéns pelo trabalho, Daniela. Oi, doutor Ginaldo. Fala, Simone. Tudo bem? Saudades. Eu também. Parabéns, viu? E que orgulho, né, para nós ver tudo isso aí. E que emoção, né, o senhor ter participado de tantas coisas legais, que estão aí e fazem a diferença na vida de tantas pessoas. Você já me imaginou quantas cirurgias por vídeo, né? E começando aí no serviço, quantas laparoscopias, não só ginecológicas, enfim. Imagina a emoção de vocês olhando a primeira vez lá dentro da barriga.
com uma câmera tupiniquim, né? Mas Não, realmente é algo lúdico, né, Simone? É algo realmente. Eu ficava emocionado, né, de ver algumas situações que eu jamais imaginaria, né? Então, você aproveita, você se dedica também porque é algo lúdico, né? Você gosta, né? Então, e o é, gostar, vocês são como filhos, né? Quer dizer, você quer para o seu filho, eu sei disso, apesar dele ser palmeirense, você quer para ele o melhor, né? uhul. O melhor, você quer para os seus filhos aquilo que é de melhor. Assim como eu quero para vocês também, eu tenho vários exemplos para citar, você é uma pessoa também que participou dessa formação, a Daniela e tal, você quer que eles sejam ótimos também, porque isso é uma projeção do seu eu nessas pessoas. Eu me projeto em vocês, entendeu? Então eu sinto muito orgulho de tudo isso, né? E obrigado pelas palavras também. Imagina olhar a anatomia de uma forma diferente. Nossa, isso aí deve ter sido. E eu queria saber, o senhor acha que o livro O Século dos Cirurgiões merece um novo volume? Ou não? Eu acho que merece, né? Aliás, merece ser lido. Eu acho que pouca gente lê O Século dos Pois Cirurgiões. é. Pois é um livro maravilhoso, né? Se passa na Áustria, em Viena, né? Quer dizer, é um livro maravilhoso. Aquilo ali é fantástico. É um pouco do que a gente viveu, né? Enfim, guardadas as proporções de época, né? Mas com certeza algum romancista vai fazer o Século dos Cirurgiões 2, com certeza. Assim espero também. Afinal, até foguete está dando ré estacionando, né? Exatamente. Tá bom, um abraço para o senhor. Muito obrigada aí Ótimo, por tudo, eu que por todos agradeço. os anos, ensinamentos e aulas, e pela pessoa que o senhor é. Um Imagina, beijo obrigado. grande. E o Obrigado. Palmeiras será campeão, hein? Pode ser. Tá bom. Desculpa os corintianos agora, mas Não, eu sou bora lá. cristão, mas tudo bem, né? Fazer o quê? Tudo bem. Pronto, Marcelo, fica à vontade. Rodrigo, acho que é isso. Você quer fazer algum comentário final? Só agradecer mesmo. Reginaldo, olha, mais uma vez, muito obrigado. Parabéns aí pela trajetória. Foi uma oportunidade imensa passar todos esses anos aí aprendendo ao seu lado. E continue sempre com a gente, né? Nas quintas-feiras, quando estiver por perto, né? Que o senhor sempre está às quintas no hospital, não deixe de passar lá para a gente poder tomar um café. Sempre é um prazer muito grande receber o senhor lá na nossa casinha lá. Bom, fiquem com Deus aí, uma boa noite para todo mundo. Obrigado, doutor Boa Ginaldo. noite a todos aí. Tchau, tchau.